O príncipe de Hebrom. Os primeiros anos de Absalão. Absalão era um príncipe de Israel, filho do rei Davi. Nascido em Hebrom, uma cidade em Judá, ele tinha 2 irmãos mais velhos, Amnon e Quileabe. Sua mãe Maaca era filha do rei de Gesur. Davi amava muito Absalão. Absalão era um jovem bonito, charmoso e carismático. Popular entre o povo de Israel, ele era um guerreiro habilidoso e um político astuto. Crescendo na corte real, ele aprendeu sobre política e liderança. Ele observava seu pai governar e via o poder do rei. Absalão desejava esse poder para si mesmo. Esse desejo o levaria por um caminho sombrio. Uma beleza incomparável. A aparência impressionante de Absalão. Absalão era um homem muito bonito, admirado por sua aparência. Ele tinha cabelos longos e grossos, um símbolo de sua força e orgulho. Seu cabelo era tão espesso que precisava ser cortado uma vez por ano e seu peso era medido em ciclos. Essa característica extraordinária o destacava. Absalão sabia que era bonito e usava sua aparência a seu favor. Ele encantava as pessoas, conquistava suas graças e ganhava influência. Seu desejo por admiração contribuiria para sua queda. A fúria de um irmão, a desonra de Tamar e a morte de Amnon. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, uma mulher muito bela e admirada por todos. Amnon, o irmão mais velho de Absalão, desejou Tamar ardentemente e a enganou, se aproveitando dela de maneira cruel. Absalão ficou furioso e queria justiça para sua irmã, sentindo uma raiva profunda. Ele esperou pacientemente por 2 anos, planejando sua vingança meticulosamente. Finalmente ele convidou todos os seus irmãos para um banquete onde seus servos, sob suas ordens, mataram Amnon. Davi ficou arrasado com a morte de Amnon, sentindo uma dor imensa, mas Absalão se sentiu justificado. Ele havia vingado a honra de sua irmã, mas esse ato de vingança criou um abismo profundo entre Absalão e seu pai, desencadeando uma série de eventos trágicos que levariam à desintegração da família e ao caos no reino. Exílio e retorno. Os anos de Absalão longe de Jerusalém. Após o assassinato de Amnon, Absalão fugiu de Jerusalém, temendo a ira de seu pai. Ele buscou refúgio em Gesur, a terra natal de sua mãe, e lá permaneceu por 3 anos. Durante seu exílio, Absalão planejou seu retorno ao poder, sentindo falta de Jerusalém e de sua influência. Davi também sentia falta de Absalão e ansiava por reconciliação. Através da intervenção de Joabe, general de Davi, Absalão foi autorizado a retornar a Jerusalém, mas não teve permissão para ver seu pai, permanecendo afastado por mais 2 anos. Sementes de rebelião. A ambição cria raízes no coração de Absalão. Apesar de estar de volta a Jerusalém, Absalão se sentia desprezado e ressentido com seu pai. Ele ansiava por poder e reconhecimento, semeando a semente da discórdia entre o povo. Apresentando-se como um defensor do povo, ele ouvia suas queixas e prometia justiça e prosperidade. Ele sutilmente minava a autoridade de Davi, capitalizando qualquer fraqueza percebida. O carisma de Absalão atraiu seguidores, e ele usou sua influência para construir uma rebelião, determinado a tomar o trono de seu pai. O trono roubado. O golpe de Absalão e a fuga de Davi. Após 4 anos em Jerusalém, Absalão fez sua jogada, indo para Hebrom e reunindo apoiadores. Ele se declarou rei, pegando Davi de surpresa. Os apoiadores de Davi estavam divididos e uma guerra civil eclodiu em Israel. Davi foi forçado a fugir de Jerusalém com seus seguidores leais, deixando para trás sua cidade, seu palácio e a Arca da Aliança. Traído por seu próprio filho, Davi permaneceu fiel a Deus, acreditando que Deus o livraria. Confronto na floresta. A batalha de Efraim e a queda de um filho. A batalha entre as forças de Davi e as forças de Absalão ocorreu na floresta de Efraim.
O exército de Davi, embora em menor número, era composto por guerreiros mais experientes. Davi ordenou que suas tropas não ferissem Absalão, esperando por reconciliação. Durante a batalha, os longos cabelos de Absalão ficaram presos nos galhos de um grande carvalho, deixando-o pendurado e vulnerável. Um dos soldados de Davi encontrou Absalão, mas se recusou a matá-lo, lembrando-se da ordem de Davi. Joabe, no entanto, viu Absalão como uma ameaça e o matou, encerrando a rebelião rapidamente. O pilar de Absalão, um monumento à vaidade e à rebelião. Após a morte de Absalão, seu corpo foi jogado em uma cova e uma grande pilha de pedras foi colocada sobre ela, marcando a sepultura de um indivíduo envergonhado. Este ato simbolizava a desonra e a vergonha que ele trouxe sobre si mesmo e sua família. A Bíblia menciona que Absalão ergueu um pilar no Vale do Rei durante sua vida porque não tinha um filho para perpetuar seu nome. Ele desejava que seu nome e memória fossem lembrados através dos tempos, mesmo que não tivesse descendentes diretos. Este pilar, conhecido como o Pilar de Absalão, permaneceu como um monumento à sua vaidade e rebelião. Ele é um testemunho silencioso de suas ambições e do seu desejo de ser lembrado. Ele serve como um lembrete da natureza passageira da glória terrena, contrastando com o legado de Davi, que é lembrado como um homem segundo o coração de Deus e honrado como ancestral de Jesus Cristo. Enquanto Absalão é lembrado por sua vaidade, Davi é celebrado por sua fé e devoção. Ecos de Absalão, lições sobre ambição, vingança e perdão. A história de Absalão é um conto de advertência sobre os perigos da ambição desenfreada, a natureza corrosiva da vingança e a importância do perdão. A ambição de Absalão o levou a trair seu pai e seu país, e seu desejo de vingança contra Amnon teve consequências trágicas. Davi exemplifica o perdão, lamentando profundamente a morte de Absalão, apesar de sua traição. A história de Absalão permanece relevante hoje, falando a condição humana e destacando as lutas que todos enfrentamos, lembrando-nos das consequências de nossas escolhas. A história perpétua, o lugar de Absalão na história e na fé. A história de Absalão é mais do que um relato histórico. É uma narrativa atemporal que continua a ressoar com pessoas de fé. Absalão, filho do rei Davi, é uma figura complexa cuja vida e ações oferecem lições profundas e duradouras. Ela nos lembra que até mesmo aqueles mais próximos a nós podem nos trair e que o perdão, embora difícil, é essencial para a cura e a reconciliação. A traição de Absalão contra seu próprio pai, Davi, é um exemplo pungente de como o orgulho e a ambição podem corromper até os laços mais fortes. A ambição e o orgulho de Absalão levaram à sua queda, enquanto Davi buscou a vontade de Deus e finalmente experimentou restauração e redenção. A história também nos mostra que a busca pelo poder sem consideração pelas consequências pode levar à destruição. A história de Absalão serve como um poderoso lembrete de que o verdadeiro legado é construído sobre o amor, o perdão e a obediência a Deus, desafiando e inspirando leitores milhares de anos depois de ter sido contada pela primeira vez. É uma história que continua a ser relevante, oferecendo sabedoria e orientação para as gerações atuais e futuras.